Olá pessoal, meu nome é Ronaldo e vamos começar aqui com as aulas de introdução ao Linux. Bom, o que significa o Linux? O que é o Linux? O Linux é um sistema operacional que foi criado por Linus Torvalds em 1991 na Universidade de Helsinki, na Finlândia. Ele é um sistema operacional em código aberto e é distribuído gratuitamente pela internet. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não paga nada por usar ou por obter o Linux, e não é crime fazer cópia e nem distribuição do sistema operacional para outros computadores, outras pessoas. Inclusive isso é incentivado pelos criadores do Linux. Para rodar o Linux, você precisa de um sistema operacional de no mínimo um 486, um 386, desculpa, com um mínimo de 4 MB de memória RAM, para rodar um kernel de 2.4 ou 2.6. O kernel, no caso, é o coração do sistema operacional Linux. E por volta de 100 MB de disco rígido para você instalar um sistema básico e funcional do Linux. O sistema Linux ele segue o padrão POSIX, que é o mesmo dos sistemas Unix. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você não vai ter dificuldade em aprender outros sistemas baseados no Unix, como o FreeBSD, o HPUS, o SunOS, etc. Bastando apenas você aprender algumas características de cada um. Então, o sistema operacional padrão é praticamente o mesmo, o sistema do Unix. Então, por ele ser código aberto, ele tem a vantagem que você pode ver o que é o sistema dentro do sistema e pode fazer melhorias com ele. Outra vantagem do Linux é que ele tem suporte a várias placas, CD-ROMs e outros tipos de dispositivos novos ou já ultrapassados no caso. Ou seja, ele não tem uma configuração mínima ou um software específico, um hardware específico para você utilizar ele. Ele tem suporte tanto aos novos como aos velhos. Então, você pode instalar em praticamente qualquer computador hoje em dia. O Linux também é desenvolvido por milhares de pessoas ao redor do mundo. E ele se destaca por ser o mais eficiente e rápido do que qualquer programa comercial disponível no sistema. Bom, aqui eu fiz um arquivinho listando algumas outras características do Linux. Eu vou dar o primeiro comando que vocês vão aprender aqui, que é o less, que ele mostra o conteúdo de um arquivo de texto. Então, less, vou apertar o A e vou apertar o Tab, que eu sei que o arquivo começa com A, o nome dele é aula 1, apresentação do sistema Linux. Então, se eu apertar o A, se ele for o único arquivo que começa com A maiúsculo, ele vai aparecer aqui, eu só aperto Enter para ele mostrar o que tem no arquivo texto. Bom, então algumas características. Ele é livre, como eu falei anteriormente, ou seja, ele é feito voluntariamente por programadores em volta do mundo. Programadores experientes que têm como objetivo a contribuição e a melhoria do crescimento desse sistema operacional. Ele recebe o apoio de diversas empresas grandes como IBM, Sun e HP no seu desenvolvimento. Ele convive com outros sistemas operacionais sem conflito, ou seja, você pode ter o sistema Linux juntamente com o sistema Windows, macOS. Então você pode ter diversos sistemas operacionais no mesmo computador. Ele é multitarefa real, ou seja, no sistema Windows, por exemplo, ele diz que é uma multitarefa, mas ele não é uma multitarefa real, uma multitarefa mascarada. No sistema Linux, ele é realmente multitarefa real. Então, você pode executar vários programas ao mesmo tempo, sem ter um intervalo, que no caso existe no Windows, só que ele é imperceptível ao cérebro humano. No Windows, é multitarefa real mesmo. Também ele é multiusuário. O que significa isso? Vários usuários podem utilizar o mesmo sistema operacional. Isso ocorre
por exemplo, em sistemas multiterminais. Se vocês derem uma pesquisada no Google, por exemplo, vocês vão ver lá que o mesmo computador, a mesma CPU é utilizada por vários usuários ao mesmo tempo. Isso com a utilização de teclados adicionais e monitores adicionais que são acoplados na mesma CPU. Também ele tem suporte à modularização. O que significa isso? É que o Linux carrega para a memória o que é usado durante o processamento. Ou seja, ele libera toda a memória depois que o programa acaba. E devido a essa modularização, os drives e periféricos e recursos do sistema podem ser carregados e removidos completamente da memória a qualquer momento. O sistema ele funciona com módulos. Esses módulos são carregados na memória RAM e você pode descarregar ele a qualquer momento. Então isso é bastante importante, porque você carregando esses módulos, você não vai precisar de módulos adicionais de hardware que o seu sistema não possui. Então você só vai carregar aquilo que você realmente precisa, economizando memória RAM do sistema. Também ele tem uma proteção de processos executados na memória RAM. Ou seja, pelo sistema de permissões, ele somente libera processos essenciais para que o sistema funcione corretamente. Isso também ele ajuda a prevenção de execução de vírus, etc. Ele também não precisa reiniciar o computador após modificações de periféricos. Ou seja, se você fez uma configuração lá acrescentou um novo hardware, ou por exemplo, você adicionou uma placa de vídeo no seu sistema, configurou lá ela, é só você reiniciar o X, que ele vai carregar as configurações existentes nele, sem a necessidade de reiniciar todo o sistema. Ele também não precisa de um processador potente para funcionar. Como eu falei lá, um 386 dá conta do recado. Ele tem suporte a múltiplas CPUs. No caso, ele já tem suporte aos processadores Dual Core, Atom Duo, Quad-Core. Nesse sistema que eu estou usando aqui, ele tem um processador AMD Thulium 64X2. Então ele reconhece os dois processadores, tudo direitinho, sem nenhum problema. Ele também tem suporte nativo à virtualização. O que é virtualização? Ele pode emular um outro sistema operacional dentro dele mesmo. Ele, aliás, é a plataforma preferida para a execução de outros sistemas operacionais pela virtualização. Também ele não precisa de licença para usar ele. Como eu falei, ele é gratuito, então ele não precisa de licença ou qualquer tipo de pagamento para se utilizar ele. Também outra coisa bem importante é que não existe vírus para Linux. Ou seja, devido à separação de privilégios do sistema operacional, ele tem uma política de segurança que usa contas. Então, um usuário comum ele não tem permissão para executar sistemas internos, arquivos internos do sistema operacional. Bom, pessoal, então por agora é só. Na próxima aula eu explico mais algumas características do Linux. Até lá!